Sim, agora apareceu Nos dá a indicação, não é? sim, uma indicação. Parece que esteja, sim. Ok, Guilherme, pode continuar. Olha, desculpe essa interrupção. Imagina, não tem problema nenhum. Bom, então, como eu ia dizendo, como eu cheguei até aqui, né, nessa pesquisa, uma pessoa que tem uma formação totalmente nas ciências sociais, das ciências humanas, propriamente, enfim, fez minha graduação em ciências sociais, mestrado e doutorado em antropologia social lá no Museu Nacional, mas desde que eu comecei a minha graduação, eu sempre tive um interesse profundo pelas relações entre a biologia, né, e as ciências sociais, antropologia, biologia, muito fundamentado porque uma das primeiras experiências, bom, foi a minha primeira experiência de pesquisa ainda no momento da graduação, foi junto ao setor de antropologia biológica, o antigo setor de antropologia física do Museu Nacional. Eu fiz estágio lá durante quase 4 anos, 3 anos. Então, foi essa minha primeira experiência e isso sempre ficou marcado, né, nessa minha trajetória, a possibilidade de estudar, de ter relações, né, de interdisciplinares entre a antropologia social e os diálogos com a biologia, né? Enfim. Então, isso foi marcado do meu mestrado, quando eu trabalhei com as dimensões sociais, né, a divulgação pública voltada em torno do projeto Genoma Humano, né, e como isso foi divulgado, enfim, de certa maneira, as promessas, né, que se tinham relacionadas a esse projeto de Big Science, e comecei a dialogar, evidentemente, quando você está lidando com isso, com a temática do determinismo biológico, né, ou do reducionismo biológico, que é inerente, que é muito evocada justamente era muito evocada nesse projeto de Big Science. Então, quando eu comecei a entrar no doutorado, que quando eu publiquei, inclusive, no final, esse livro, No Mesmo Galho, é o resultado da minha pesquisa de doutorado, né, da minha tese de doutorado, eu tinha interesse de buscar, muito influenciado também por uma leitura do Bruno Latour, naquele momento, e da teoria Torrede, né, o mapeamento dessas redes sociotécnicas, né, e a busca da compreensão dessa descrição da ciência em ação, né, da ciência como se faz. Então, no doutorado, eu comecei me aproximei de um grupo de biólogos, de primatólogos, que faziam trabalho de campo, pesquisa de campo com conservação de primatas e pesquisa também em ecologia de primatas, né, em Minas Gerais, daí que vem parte do título, né, das Minas Gerais à beira. A Graciela Froelich, que eu estou vendo aqui, que está nos assistindo também, ontem ela me deu uma sugestão que poderia ser um título ainda mais amplo e mais atual. Poderia ser das Minas, no caso de Minas Gerais, à beira, da beira alta interior, que é onde está sediada a pesquisa hoje, ou à beira do abismo, né, que é a situação como está o Brasil nesse momento pandêmico, né, o abismo, que a gente está à beira do abismo, de uma maneira geral. Também seria um título apropriado. Mas, enfim, quando eu comecei a trabalhar com esse grupo de primatólogos em Caratinga, que é no estado de Minas Gerais, no leste de Minas Gerais, para que você tenha ideia de quem não conhece o estado de Minas Gerais, o leste de Minas, é justamente o local onde fica o Vale do Rio Doce, essa reserva que eu pesquisei ficava no Vale do Rio Doce, que é onde, alguns anos atrás, houve o desastre de Mariana, né? Enfim, com a contaminação total do Rio Doce, com, enfim, aquele crime ecológico que todos nós já sabemos, tem envolvimento da Samarco e da atual Vale, antiga Vale do Rio Doce, né, que é a empresa mineradora. Enfim, eu trabalhei lá numa reserva privada do patrimônio natural, acompanhando esse grupo de primatólogos, e inicialmente uma das perguntas que eu me fazia, uma das hipóteses de trabalho que eu tinha, era justamente como é que esses discursos de deterministas biológicos, que eu herdava ainda muito daquela tradição que estava muito corrente no âmbito do projeto Genoma Humano, como é que esse discurso poderia se impactar ou se manifestar, né, na fala
e no cotidiano de pesquisa desses primatólogos, uma vez que uma das principais vertentes representantes desse determinismo biológico era a vertente da sociobiologia, que teve forte impacto dentro da... Né, essa vertente teve forte impacto dentro da própria primatologia. Então, uma das hipóteses de trabalho que eu tinha inicial era, da minha ideia, era ver como esse discurso sociobiológico se dava na prática, né, no discurso cotidiano desses primatólogos na lida com os seus objetos de pesquisa, né? No caso, esses primatas, que eram, falar um pouquinho desses primatas, são os maiores primatas das Américas, né? Eles são conhecidos como monocarvoeiros ou muriquis do norte especificamente, o nome científico Bracteles arachnoides, né? Enfim, que é uma espécie ameaçada, né? Durante muito tempo foi extremamente ameaçada, mas que, felizmente, com as pesquisas científicas e com os trabalhos muito sérios de pesquisadores e conservacionistas, a espécie, hoje em dia, você tem uma ideia de uma população ainda em risco, mas que está, pelo menos, crescente, ou pelo menos era crescente até alguns anos atrás, antes desse governo assumir. E aí, a partir daí, a gente não sabe mais o que vai acontecer. Né? Na verdade, a gente só sabe que o governo brasileiro está agindo contra os interesses realmente da preservação do meio ambiente. Isso foi dito amplamente. Acho que imagino que vocês aqui em Portugal já devam ter ouvido essa história, né? Mas, enfim, uma das coisas que eu pesquisava naquele momento era isso. Só que, enfim, quando eu comecei a realizar essa pesquisa, uma das coisas que me saltou mais a atenção e que acabou se tornando central na minha pesquisa foram as relações que eu comecei a chamar de relações intersubjetivas entre esses primatólogos e os seus objetos de pesquisa, os seus sujeitos objetos de pesquisa, que eram esses macacos, né? Que eram esses primatas. E isso aparecia cotidianamente, o discurso voltado para o determinismo biológico e para a sociobiologia era praticamente nulo, acho que diria que nulo, se apareceu uma vez ou outra durante todo o momento que eu fiz a pesquisa, isso era praticamente desprezível. E, cada vez mais, essas relações intersubjetivas de reconhecimento e de interafetação, para dizer assim, né, dos cientistas e concomitantemente dos primatas também, isso se tornava cada vez mais presente nesse cotidiano de pesquisa. O que me interessava nesse momento é que, avaliando essa cadeia de produção científica, né, desses primatólogos, essas relações intersubjetivas, esse tipo de narrativa que eu diria que é uma narrativa quase transespecífica, porque colocava realmente no lido, no cotidiano, nas relações cotidianas de pesquisa, de observação, colocava em questão justamente o ponto de onde se partia essa relação, os termos que se estabeleciam essa relação, no caso, os humanos e não humanos. Né? E daí surge essa ideia de relações, mais do que relações interespecíficas, mas relações transespecíficas, porque eram relações que tinham um potencial transformativo e formativo também muito grande, que se referia a como os primatólogos se percebiam e como eles percebiam também os seus primatas, os seus sujeitos de relação de pesquisa, na relação de pesquisa. Isso, digamos assim, seria chover no molhado, esse tipo de relação transespecífica seria chover no molhado se nós estivermos... É um tema vastíssimo dentro das relações entre humanos e animais, humanos e não humanos, quando se constrói o arcabouço teórico e etnográfico da etnologia indígena, né, da etnologia, sobretudo da etnologia ameríndia, né, e das terras baixas amazônicas, etc. Mas o que me chamava a atenção, para usar, digamos assim, uma referência importante para mim naquele momento, a definição ou a classificação que o Felipe Descolar já propunha, né, de 4 ontologias, né, uma ontologia animista, uma ontologia naturalista, outra totemista e a outra analogista,
como é que essas manifestações de transespecificidade, né, seriam possíveis de se pensar também em contextos cosmológicos, e aí eu estou tomando a produção de ciência como um contexto, como uma produção de cosmologia, né, como uma ideia de uma nossa cosmologia, da nossa cosmografia, como é que essa relação no seio de uma ontologia naturalista, porque, evidentemente, ninguém ousaria dizer que os cientistas são animistas ou que vivem dentro de uma ontologia animista, nem, acho que isso não caberia dizer, porque eles próprios se definem como naturalistas. Né? Como é que isso surgiu, né, o meu interesse foi estudar essas dimensões das transespecificidades, das relações transespecíficas e intersubjetivas entre humanos e não humanos, num contexto de pesquisa científica eminentemente naturalista. Né? E isso colocava em xeque um dos, digamos assim, um dos postulados básicos e talvez mais importantes desse naturalismo, que é, de certa maneira, a clássica oposição entre natureza e cultura, né? O antagonismo ontológico entre natureza e cultura, que seria uma das definições desse sistema de objetivação da natureza nos moldes naturalistas, basicamente. Então, eu comecei a pensar essa dimensão como uma espécie de curto-circuito dentro dessa produção naturalista, e era uma espécie de curto-circuito mesmo, não diria jamais que se torna, que seria hegemônica, mas era um evento que era, de certa maneira, purificado a partir da produção dessa cadeia de conhecimento científico. Né? Ou seja, era algo que era visível, perceptível, no contexto diário, né, do acompanhamento dos primatólogos com os seus primatas, né, enfim, e isso surgia, evidentemente, nesse acompanhamento do trabalho de campo, mas a partir do momento em que havia um processo de objetificação dessa relação, né, esses dados, essa dimensão transespecífica, essa dimensão intersubjetiva, era completamente purificada até chegar, no final da cadeia, num paper científico. Né? Ou seja, se lá no começo você tinha, sei lá, primata, né, o muriqui, que se chamava Guilherme, porque tem um que foi batizado de Guilherme, e que tinha uma personalidade específica, tinha um temperamento específico, tinha características fisionômicas específicas, tinha um nome, né, enfim, foi batizado, né, etc. e tal. Como é que isso ia sendo, esse Guilherme, com todas essas características, né, ele ia sendo purificado até chegar num gráfico, né, que poderia ser um gráfico sobre comportamento animal ou sobre, enfim, variações de hormônios, enfim, hormonais dessa espécie. Então, não existia mais, ao longo dessa cadeia de purificação, esses eventos, digamos assim, esses eventos intersubjetivos. Né? Então, um pouco da minha tese, do argumento da minha tese, era demonstrar como é que, ao longo dessa cadeia de produção científica, é uma cadeia de purificação. Né? Se dá uma cadeia de purificação. Isso não é, de forma alguma, um insight próprio, o próprio Bruno Latour já fala disso diversas vezes, né? Mas minha tarefa foi, de certa maneira, demonstrar como é que isso acontecia nesse grupo dentro desse grupo de primatólogos que atuavam no Brasil. Desde então, eu comecei a me interessar, enfim, por esse contexto da produção de ciência e das relações entre humanos e animais, né, dessas relações interespecíficas entre humanos e animais, mas fundamentalmente num contexto de produção de ciência, né, de produção científica. Porque isso, do meu modo da forma como eu vejo, da forma como eu entendo, tem determinadas características que são específicas quando a gente está pensando numa antropologia específicas em relação a esse contexto de uma antropologia das relações entre humanos e animais de uma forma mais ampla. Né? Uma coisa é você falar sobre as relações humanos e animais quando você está falando na produção de ciência, outra coisa é você está falando com pets, né? Com animais de estimação,
outra coisa você está falando com animais de caça, em relação, né, animais que são animais de produção, enfim, são dimensões diferentes aí. E eu comecei a trabalhar cada vez mais com essa dimensão das relações entre humanos e animais, das relações transespecíficas e dessa linha de continuidade entre naturezas e culturas, né? Culturas nesse nicho, né? E qual foi a minha... Bom, terminei a tese, depois, enfim, me tornei professor da Universidade de Brasília. Lá eu coordeno junto com dois colegas, né, com Carlos Saltiuc e com Enio Trindade, o Laboratório de Antropologia da Ciência e da Técnica. E o tempo foi passando e eu fui mudando, mudei de pesquisa, enfim, mas mantive sempre esse interesse, né, de situações etnográficas que fossem egressas, né, contextos etnográficos egressos deste universo naturalista, né, enfim, mas que dessem conta desses vamos chamar assim, desses desencontros produtivos ou desses curtos-circuitos dentro do próprio naturalismo, em que, às vezes, dimensões anímicas pudessem acontecer. Não como contestando o próprio sistema naturalista, mas, muitas vezes, pensando como essas próprias rupturas podem reforçar determinadas ideias, determinadas estruturas desse próprio sistema de objetificação da natureza, pensando aí com o Philippe Descola. Então, a partir de 2014, surgiu a ideia, eu conheci essa iniciativa Rewilding, né, que é uma iniciativa... Bom, o pensamento Rewilding é um pensamento que surgiu no conservacionismo surge com força a partir dos anos 2000, nos Estados Unidos, e concebe, dentre outras formas, digamos assim, uma estratégia bastante arrojada de restauro ambiental, e que se concebe, de certa maneira, até proativa, né, de renaturalização. Eu vou usar o termo como meus colegas aqui em Portugal utilizam, que é a renaturalização, para falar do rewilding, mas com estratégias um tanto quanto diferentes, né? Quando se fala desse movimento rewilding nos Estados Unidos, é diferente do movimento rewilding russo, é diferente do movimento rewilding da rede europeia, né, da Rewilding Europe, né, porque tanto no que confere os seus objetivos, como os seus referenciais, né, de operação. Né? Então, se por um lado, no caso norte-americano, esse rewilding está muito associado a uma noção de passado ou de uma determinada natureza que era concebida num determinado momento, né, que é o Pleistoceno, né, essa noção do rewilding to Pleistocene, ou seja, uma renaturalização até um momento pretérito, né, ou pelo menos uma noção de um espaço e de uma espacialidade, de uma paisagem pretérita característica do Pleistoceno. Então, esse é o ponto de referência, seria o ponto de referência desse movimento rewilding norte-americano. O russo também se aproxima um pouco disso, mas tem essa referência forte nessa natureza, né, nesse quadro de uma natureza que é uma natureza pretérita. Né? Isso é muito diferente, diferente, digamos assim, do que eu comecei a ver com essa rede Rewilding Europe, né, que é a rede europeia, que, se por um lado existe sim um compromisso com a construção de uma determinada paisagem natural, né, que se chama essa paisagem natural, e aí já entra já toca naquilo que, sem dúvida, me interessou desde o princípio, que é essa ideia da construção de uma natureza, né, ou construção de uma paisagem, que seria natural, reconstruir uma natureza, né, e pensar justamente nessa composição, nessa continuidade, a ideia de produção, né, da natureza, da cultura produzindo natureza, que por si só produz cultura, ou seja, esses laços são laços que não dá para a gente facilmente cortar. Né? E como é que isso está sendo planejado no contexto de um projeto tecnocientífico ambientalista também contemporâneo. Uma das características dessa rede Rewilding Europe
é que o projeto é sempre um projeto viável pensando no futuro. Claro, a intenção é recuperar espaços para a natureza, né? Ou recuperar modelos ou nichos e cadeias tróficas, né? Para uma natureza que, por razões históricas, não está mais lá, né? Embora, no caso europeu, diria que há um processo de recuperação ambiental espontânea, com todas as aspas aí, de uns 100 anos para cá. Né? Isso tem a ver com o abandono do campo, enfim, né? A migração de grande parte da população europeia para os centros urbanos e também a mudança da matriz produtiva, né, para o sul global, né? Ou seja, a produção de alimentos e de víveres. Você tem um outro pacto, né? Um outro pacto, vou chamar um outro pacto colonial contemporâneo aí, em que os países do sul começam a enviar víveres, né, para os países do norte, sobretudo na Europa, mas isso implica no abandono dos campos, né? Então, ou seja, se há um processo quase que espontâneo de retorno dessas espécies naturais, né, de retomada desses espaços na Europa, a proposta da Rewilding Europe é acelerar esse processo, né? Ou seja, acelerar esse processo de recomposição desses espaços e desses nichos ótimos, né, da natureza, de natureza na Europa. Ora, o que eu comecei a falar que era diferente, porque no caso da Rewilding Europe, é um projeto, uma estratégia extremamente prática, pois eles não têm nenhum tipo de pretensão, né, ou ideia de se retornar ao passado idílico, muito embora, né, eventualmente se construa uma determinada estética de uma sociedade rural, porque faz parte de um marketing, né, evidentemente, de um marketing ecológico, de um marketing de uma sociedade pós-rural também, mas não há nenhuma pretensão de se voltar a como era na época do Pleistoceno, né? Enfim, não é isso. Mas é pensar em como é que se pode produzir espaços para a natureza, né? E construir espaços para a natureza que funcionam verdadeiramente como uma tela, né? Ou seja, ela é pintada através de uma série de estratégias, não se faz de qualquer maneira, né? Há, inclusive, a iniciativa de reintrodução de determinadas espécies, que são espécies estratégicas, e essas espécies, como essas espécies são escolhidas, muitas vezes são concebendo, evidentemente, seu papel dentro desse nicho trófico, né, específico para recuperar aquele determinado nicho biológico, aquele determinado bioma, mas também operando uma série de algumas escolhas estéticas, né? Ou seja, então vou usar o exemplo aqui de uma das atividades da Rewilding Portugal, que é o representante, é a área representante dessa rede Rewilding Europe, né, aqui em Portugal. Então, uma das estratégias principais é a reintrodução de grandes herbívoros, né? Nas primeiras coisas que têm sido feitas, a reintrodução de grandes herbívoros. A primeira iniciativa, o primeiro ponto de onde isso começou, foi na reserva da Faia Brava, né, que fica próximo, fica na Guarda, mas próximo ao distrito de Figueira de Castelo Rodrigo, né? E nessa reserva, que é conhecida também, muito conhecida pela nidificação de aves rapinas, nas faias, né? Aves rupícolas, né? Também foram reintroduzidos alguns grandes herbívoros, espécies bovinas e equinas, né? Que a ideia justamente dessa reintrodução desses animais é que eles fossem, esses animais, através do pisoteamento e da alimentação, controlassem o crescimento das espécies daninhas, né, dos vegetais daninhos, e as espécies nativas pudessem, de fato, florescer, né, crescer, né? Além do que, pensando dentro de uma lógica de uma cadeia ainda maior, serviriam eventualmente, né, num processo mais amplo de reconquista,
né, da Península Ibérica, vamos dizer assim, pelos grandes predadores, né, seriam possíveis presas para, nesse caso, especificamente do lobo, né? O lince não tem capacidade de predação, evidentemente, né, de um equino ou de um bovino. Mas o que é interessante nisso, uma das várias coisas que eu acho que são interessantíssimas para se pensar, como essas espécies são escolhidas, né? Elas são escolhidas a partir de determinados padrões ou determinadas percepções estéticas de como é ou como deveria ser essa natureza, essa paisagem natural na Península Ibérica, especificamente. Isso não é especificidade só do caso português, do caso da Península Ibérica. Essa lógica é mantida também nas outras áreas rewilding na Europa, né? Enfim. Mas uma das escolhas foi a reintrodução de bovinos, né, de cavalos garranos, sobretudo, né, cavalos garranos, da raça garrana, e do gado maronês, né, enfim, que tem uma certa, pelas suas características fenotípicas, tem uma certa lembrança do projeto que faz parte do projeto Taurus, que remete, né, ao ancestral, ai meu Deus, agora fugiu o nome, o ancestral... Bos primogênios. Perdão? Bos primogênios. Isso, perdão, obrigado, Cecília, agora estava fugindo. Mas, enfim, então você tem uma ideia de que seria possível caracterizar novamente essa paisagem a partir de determinadas escolhas, evidentemente de espécies que se caracterizam, são espécies importantes dentro dessa recuperação da cadeia trófica, da cadeia alimentar, né? Mas também não são qualquer tipo de espécie, não é uma vaca holandesa, não é enfim, né? Você tem algum tipo de paisagem. Por que isso é importante? Porque uma das características dessa iniciativa do Rewilding e da Rewilding Europe é justamente, e aí um dos diferenciais, por que nós não chamaríamos, né, o que eles têm de diferencial de um movimento mais antigo, um movimento de wilderness, por exemplo, né? Isso me chama muita atenção porque a estratégia ela é voltada inclusive para a partir da convivialidade entre humanos e não humanos. Ou seja, essa paisagem ela é recomposta não necessariamente apenas para a natureza, digamos assim, da natureza pela natureza, né, no seu senso estético, mas é um projeto amplo que envolve, inclusive, o ecoturismo, né, que envolve, inclusive, gerar oportunidades econômicas para aquela população que, como vocês conhecem muito bem, há um grave problema de depopulação nessas regiões, inclusive de aldeias que são praticamente desertas, né? Fantasmas não, mas são aldeias que foram perdendo população, né? Enfim, então a ideia é justamente que essa estratégia de criação de determinadas reservas naturais num padrão de excelência alto, né, possa justamente atrair pessoas para ver essa natureza europeia, né? Enfim, inclusive fazer safaris fotográficos, turismo de trekking, enfim, caminhadas, etc. E tal. Então, essa relação é um marco dessa estratégia Rewilding Europe, que não dá para pensar nessa recuperação da natureza, né, sem pensar nas atividades antrópicas, né, ou determinadas atividades antrópicas, né? Então, isso é uma das coisas que tem me mobilizado. Uma das outras coisas que me mobilizou nesse momento em que eu decidi vir trabalhar e pesquisar o caso da iniciativa Rewilding, né, foi o fato de que eu estava extremamente interessado nesse contexto
que a gente já falei isso anteriormente, né, desse contexto, desse evento, momento chamado antropoceno, né, enfim, e da responsabilidade, digamos assim, da responsabilidade humana em relação aos processos históricos de destruição do planeta, destruição do meio ambiente, e como é que isso se dava, qual seriam as possíveis respostas viáveis, né, ou pelo menos idealmente viáveis, né, idealizadas, para responder justamente esse processo de degradação ambiental, né? Bom, se a gente vai novamente, se nós seguimos novamente em direção aos pensadores indígenas e pensadores quilombolas, enfim, nós temos várias pessoas que estão pensando alternativas e já vivendo, né, vivendo esse contexto de fins de mundo, né, há alguns séculos, pelo menos, né? Enfim, e que não é à toa que serão as pessoas inicialmente, quando nesse nosso processo do antropoceno, são as pessoas que são diretamente afetadas, né, inicialmente afetadas, muito mais do que nós que vivemos aqui nas cidades, enfim, né, e temos outros recursos. Mas me interessava também, me intrigava, quais seriam as respostas que nós, naturalistas, né, digamos assim, estamos inseridos dentro desse contexto, dessa ontologia naturalista, estaríamos planejando ou estaríamos forjando, né, para reagir como uma alternativa a esse processo de degradação ambiental, né? Isso, para mim, acho que é uma coisa importante, e isso é uma coisa relevante até hoje, quando enfim, no meu caso, quando eu escolho um objeto de pesquisa, o objeto de pesquisa, pelo menos para mim, tem que me dar tem que me gerar algum tipo de esperança, eu tenho que ter algum tipo de envolvimento, por mais que se faça críticas e que você tenha uma avaliação crítica, né, que não seja completamente aderente à proposta, mas é importante escolher algo que te mobilize, né, enfim, e que te traga esperança. Enfim, eu acho que essa foi uma coisa importante para mim, quando eu defini trabalhar com esse movimento, né, com esse grupo, porque realmente eles se colocavam se colocam até hoje como um movimento do conservacionismo do século XXI e de uma proposta proativa para a conservação da natureza, né? Isso é quase um jargão muito utilizado pelo pensamento e pelo movimento rewilding, né? Ou seja, essa ideia da proatividade. Eles dizem, bom, claro, se você deixar as coisas lá como estão, a natureza retoma o seu andamento, as coisas durante anos, né? Mas se nós já fizemos tanto para acelerar o processo de destruição, é nosso dever moral dar um empurrãozinho para fazer o movimento inverso, né? Então, essa ideia de dar esse empurrãozinho inicial para que os fluxos naturais sejam restabelecidos de uma maneira mais rápida, né? Então, isso tem a ver com essa ação, né, que eles chamam de uma ação proativa desse ambientalismo, desse conservacionismo à la rewilding, né, de renaturalização, de restauro ambiental. Enfim, e é isso que eu, enfim, cheguei aí justamente porque esses processos de naturogênese, né, de criação e de produção de natureza, me fazem pensar justamente nessa linha que eu já venho trabalhando há algum tempo, né, que é essa linha de continuidades possíveis, né, e não de rupturas muito claras e muito específicas entre os conceitos de natureza e os conceitos de cultura, ou de sociedade, ou de sócios, né? Enfim, atualmente eu venho pesquisando isso em 2014, lá no período com Philippe Descola no Collège de France, e a partir de então, e agora eu estou nesse segundo momento, que era esse momento de acompanhamento da pesquisa aqui em Portugal, com a rede Rewild in Portugal, né? Claro que a coisa da pandemia também complicou um pouquinho, né,
o acompanhamento em campo, mas eu tenho acompanhado justamente essa nova fase desse projeto da Rewild in Portugal, que começou lá em 2014, tendo por base a Faia Brava, a reserva da Faia Brava, com a reintrodução desses animais, e agora tem uma ampliação desde o ano passado, de o que eles chamam de ampliação de escala desse projeto, que é descendo o Vale do Rio Coa, né, até descendo um pouco mais o Vale do Rio Coa, ampliando uma espécie de grande corredor, um grande corredor ecológico, um corredor de renaturalização até ali. Então, claro que as pesquisas estão sendo feitas atualmente. Uma das últimas coisas que eles fizeram foi justamente um projeto de monitoramento da população de lobos, né, nessa região, que foi, inclusive, idealizado e pensado junto com uma antropóloga portuguesa, minha querida colega Margarida Lopes, enfim, trabalhou junto com eles também. E então é isso, eles estão pensando nessa como criar um projeto viável de reintrodução de animais, eventualmente reintrodução de espécies, né, e de recuperação de restauro ambiental para essa região do Vale do Rio Coa. Então é isso que eu tenho de certa maneira acompanhado. Claro que isso tem todo um projeto, um protocolo de ações, né, que eu também tenho acompanhado, que são protocolos de ações de gestão, que envolve a pesquisa, né, e a busca por parceiros, por stakeholders, a busca também pela aquisição de terras, né, para que se possam realizar essas atividades, seja aquisição através de compras ou de arrendamento, né, enfim, ou outros tipos de parceria que são possíveis também dentro dessa estratégia de renaturalização, que envolve também esses parceiros locais, né, que tem a ver com incentivos através de microcréditos, né, à população, né, a pequenos comércios, tem a ver com turismo ou mesmo com restaurantes, enfim, locais. E um pouco também isso, como é que se pode mudar essa matriz de produção de determinadas matrizes de gado para uma outra matriz, né? Enfim, é um pouco isso, como é que isso está acontecendo. Isso é um grande universo, é um grande mundo que está apenas começando, né? Então, às vezes, quando eu estou falando disso, as pessoas me perguntam logo quais são as consequências. Por enquanto, a gente não tem muito como falar das consequências, porque o processo está começando, que a gente pode, no máximo, alguma coisa, né, pensar em algumas coisas que poderiam acontecer ou que podem acontecer diante disso. E, evidentemente, que você tem, nesse contexto, né, de reintrodução de animais e de recuperação de determinados hábitos ancestrais, né, a reemergência de determinados mitos, né, e de determinadas narrativas, de determinadas histórias que estão associadas à relação com esses animais, né? E, como vocês podem imaginar, tem muita história sobre lobo, né? E sobre os linces também, que também foi o tema de tese da Margarida, né? Da tese de doutoramento dela. Enfim, então isso tudo está em curso, né? Está acontecendo. E acho que é um contexto etnográfico interessante, é isso que tenho pensado, para pensar justamente como é que uma estratégia de continuidade, né, de relações intersubjetivas entre humanos e não humanos, de relações entre naturezas e culturas, podem, de fato, se dar etnograficamente, serem descritas etnograficamente em um contexto naturalista, digamos assim, de produção de ciência, né? Ciência moderna, vamos chamar assim, né? Já disse anteriormente, a lógica por trás desse tipo de interesse, né? A lógica por trás desse tipo de interesse, ela é muito recorrente, né? Desse tipo de interesse de pesquisa, é muito recorrente em outras áreas da antropologia, a etnologia indígena faz isso demais, enfim. Mas o meu interesse é justamente pensar como seria possível pensar essas relações nesse universo tecnocientífico contemporâneo, né? Enfim, e que envolve, evidentemente,
né, enfim, as estratégias ambientais também, né, de dinâmicas ambientais. Enfim, esse é o momento em que eu estou, né? Não sei se eu já falei bastante, enfim, acho que a gente podia abrir para responder as perguntas e conversar um pouco mais. Acho que essa é um pouco eu tentei mostrar através nessa fala um pouco dessa continuidade que tem a ver com uma trajetória de interesses e como é que elas estão conectadas até o momento em que eu me encontro atualmente, né? Mas é isso. Bem, muito obrigado, Guilherme. Obrigada. Uma pergunta da Fátima, que ela... Havia outra pergunta antes. Vamos, Ok, não reparei. vamos por outra. Sim, vamos começar. Desculpa. É que a Susana perguntou se há algum projeto pensado para a Serra da Aire Candeeiros. Olha, eu não sei, realmente não tenho referência ainda não, para essa região não. Ah, tá bem. Ok. E a pergunta da Fátima é: qual é a avaliação que as populações locais fazem dessa reintrodução de espécies? Ou seja, porque é algo que vem de fora e também porque a relação entre os humanos e algumas espécies pode ser bem complicada. Ou seja, o que é que as populações locais pensam sobre essa reintrodução? Certo. Isso é um tema fascinante, né? Isso é uma pergunta fascinante, porque realmente e exige, digamos assim, É fascinante porque gera uma série de desencontros também, né? E desencontros e de más compreensões, né? Quando eu estava falando em relação aos mitos, né? As lendas que surgem, vou contar uma anedota, porque, enfim, dentro da estratégia da Rewild in Portugal, né, nunca teve, assim, como referência real, concreta, a reintrodução de grandes predadores, né, seja do lince, porque, enfim, eles trabalham um pouco mais na zona norte, onde não teria ainda sustentabilidade para a reintrodução do lince. Pode ser que, eventualmente, nesse projeto público, né, crie-se alguma oportunidade para a reintrodução dos linces em outros locais, mas até agora ainda não é. Isso é talvez, digamos assim, uma dimensão muito, muito futura, ainda não é uma realidade. Então, os animais que eles estavam pensando em reintrodução, né, ou seriam esses grandes herbívoros, os equinos ou os bovinos e e alguns caprinos também, o ibex, né, a ideia de determinada reintrodução do cerro, enfim, em alguns locais, seria mais ou menos isso. Só que quando você anuncia um projeto como esse, né, é muito interessante porque o imaginário da população local, né, o imaginário da população local logo mobiliza determinados animais que são animais icônicos e são animais de relações que preservam relações ancestrais. Então, uma das coisas que se dizia na época é que esses biólogos que estão vindo aqui, eles estão reintroduzindo o lobo por helicóptero. Eles vêm de noite e aí de helicóptero e soltam o lobo lá no meio do local à noite, na surdina. Coisa que, enfim, obviamente não acontecia, mas é extremamente interessante pensar esse imaginário, né, da população, porque, de fato, assim, eventualmente, nessa região da Beira Alta Interior, enfim, é um processo de reconquista da população de lobos bem recente, né? Vem da Espanha, enfim, estão chegando ainda há pouco. Então, eventualmente, você tem lá um caso ou outro de um indivíduo do rebanho, né, que é atacado por um lobo, mas nada que até hoje se tenha chamado tanta atenção assim. E muitas vezes o que acontece, segundo me informaram, são ataques dos próprios cães ao gado, né? Enfim, ao rebanho. Né? Determinados cães que se aselvajam e, eventualmente, causam algum tipo de estrago. Não é propriamente obra
do lobo ibérico especificamente. Mas isso está tão presente na cabeça das pessoas, essa possibilidade, quando se fala da volta, elas associam imediatamente a essa associação imediata, né? Entre, bom, vou reintroduzir aqui cavalos selvagens, né? Cavalos que vão se aselvajar, porque o objetivo é esse, né? Que eles se feralizem. E o gado também, que sirvam de presas, né? Dentre outras coisas, sirvam de presas, inclusive para essa população de lobo que está chegando, é coerente que as pessoas pensem que o lobo também seja reintroduzido, né? Afinal de contas, não é tão, digamos assim, não é tão estranho assim pensar dentro dos próprios exemplos das estratégias rewilding, né? Um dos exemplos mais famosos das estratégias, das iniciativas rewilding, é a reintrodução dos lobos em Yellowstone, né? Que os lobos controlaram a população dos bisões, enfim, e os cursos dos rios, de certa maneira, deixaram de ser assoreados e começaram a retomar os seus espaços originais, né? Os cursos dos rios em Yellowstone. Isso durante muito tempo, foi dito como um exemplo de iniciativa bem-sucedida, né, de renaturalização. Então, isso vai criando um certo imaginário e, evidentemente, a população local faz essa conexão, e uma das coisas que eles diziam nesse momento era esse medo. E o lobo é uma espécie que tem um certo medo, tem uma carga mítica em torno do lobo que é fascinante, né? Enfim, ao mesmo tempo que é um ser que fascina, ao mesmo tempo recupera determinados medos, né, e temores ancestrais. Isso, só para terminar, acho que um pouco daria para falar muito sobre isso. Então a população local tem variações. Tem as pessoas que estão mais engajadas, envolvidas nisso. Você tem toda a população de caçadores também, que tem uma outra percepção em relação a isso, à medida em que essa volta do lobo se coloca como uma espécie que vai competir pela caça com os próprios caçadores. Então, você tem que lidar, de certa maneira, com esses agentes que não são as mesmas pessoas, são agentes muito heterogêneos, desde do pastor até o caçador, até, né, os representantes que têm mais interesse no turismo local. Então, isso tem uma variedade, né? E o que eles têm sido, o que o pessoal da rede Rewilding Portugal, isso eu posso dizer, tem sido muito sensíveis a essa variação e essa diversidade, né? Então, tem envidado esforços para conversar e dialogar com todos esses possíveis, porque é isso, a ideia é angariar, de certa maneira, apoiadores nessa política ambiental, né, contemporânea, nesses jogos. Não é uma situação fácil, porque realmente tem os interesses que às vezes são conflitantes, né, mas é um trabalho que vem sendo feito eu avalio com sucesso até agora, né? E é muito interessante, só para terminar o que eu estava querendo dizer sobre isso, tem a ideia da renaturalização. Ela é fantástica porque ela evoca, de certa maneira, na cabeça, na memória, a noção de uma memória afetiva da paisagem, né, para determinadas pessoas. E isso tem uma variação geracional, né? Se você tem uma variação geracional. Então, por exemplo, se você é uma pessoa da faixa dos 40 anos, não é o meu caso porque eu não nasci em Portugal, mas se eu tivesse lá, né, eu tenho na faixa de 40 anos, e crescido nessa região da Beira, na região da Serra da Estrela, enfim, passado minha juventude e minha infância lá. A minha memória afetiva, né, é de um ambiente de 30 anos atrás, 40, 35 anos atrás, um ambiente degradado pelo pinus, pelo eucalipto e pelas grandes, né, queimadas, os grandes incêndios florestais em determinado momento, causados justamente pelo plantation, né? Um tipo de plantation. Por outro lado, se você pega uma geração mais antiga, com os seus 80, enfim, 70, 80, 90 anos, e pedir para que eles recuperem essa memória
afetiva da paisagem que eles têm é uma outra memória, é uma memória onde, né, as atividades de transhumância, atividades de pastoris ainda eram viáveis, os campos, né, ainda tinham esse contexto. Então, é muito difícil, porque quando você vai chegar para uma pessoa de 40 anos, na faixa de 40 anos, e uma pessoa na faixa de 80, né, ou 90, e dizer que a estratégia agora, inclusive viável economicamente, é recuperar a natureza, é que esses animais voltem, né? É que o lobo novamente volte, né? Que que a natureza volte. Isso é uma coisa para quando você diz isso uma pessoa de 40 com essa ideia, com essa memória afetiva dos 40 anos, ora, tudo, quase tudo, melhor, né? Que tem a ver com a natureza, que não seja aquela memória dos incêndios e da devastação ambiental que você tinha quando era criança, é melhor do que aquilo. Tudo aquilo que você pode fazer no futuro é melhor do que aquilo que você viveu na sua infância, né? No caso da geração dos 80, nem tudo aquilo que você oferece como plano de futuro, né, é tratado com o mesmo interesse da memória afetiva quando essas pessoas tinham 5, 6, 7 anos, né? Então, tem essa diferença da conversa, justamente que passa nessa noção da memória afetiva da paisagem, né? Um comentário aqui da Fátima, ainda no seguimento também da pergunta anterior que ela tinha feito. Ela refere que fez trabalho de campo na Beira Interior Norte, na altura, em 2002, 2003. Havia muito entusiasmo com a reintrodução, com essa possibilidade do lince ibérico na Serra da Malcata, mas que deixava sempre um amargo de boca de como isso talvez não fosse mais necessário. Estas comunidades vivem com esse estigma de abandono por parte do Estado, ou seja, se calhar foi-lhes criada uma expectativa que não se cumpriu, de certa forma, e elas continuam a sentir-se abandonadas e, neste caso, isoladas pelo próprio Estado. Pois. E também a Helena perguntou que ligações tem com políticas nacionais ou locais esse projeto. Sim. Olha, até onde eu pude acompanhar, as diferenças, inclusive isso, esse projeto de reintrodução e da recuperação do lince ibérico, ele é um projeto pautado, inclusive, é um projeto nacional, né, enfim, e que tem uma margem, né, que envolve iniciativas relacionadas ao poder público, né, ao Estado. A rede Rewilding Portugal, até onde eu acompanhei, eles não têm relação direta, pelo menos até esse momento, com o projeto, que é o projeto lá de Silves, inclusive, de reintrodução, de recuperação e de reintrodução do lince, né? Não trabalharam ainda com isso. Até mesmo porque os levantamentos que foram realizados há pouco tempo, ou são escassos, são poucos levantamentos em relação à população de coelho bravo, né, que seria um dos fatores fundamentais para argumentar uma possível reintrodução do lince naquela região. Enfim, ou os levantamentos ainda são insuficientes ou realmente não demonstra uma capacidade de sustentabilidade de uma população de linces em relação a essa população de coelhos bravos naquela região. Então, não tem relação ainda, até onde eu tenho conhecimento, do projeto público de reintrodução, de recuperação do lince ibérico com a iniciativa do Rewilding Portugal, nesse momento. Muito embora, é claro, que em termos ideais, evidentemente que a presença do lince futura é super bem-vinda, né? Enfim, mas não há uma iniciativa prática nesse momento, não faz parte da estratégia de ação, digamos assim, deles nesse momento. Em relação com o poder público, né, o poder público local, uma das coisas que é interessante é que quando a organização, né, o representante da organização Rewilding Europe,
começa a atuação em determinada região, determinado conselho, uma das coisas que se faz é a apresentação pública nos conselhos, nas câmaras locais, né? Enfim, marca-se reunião nessas câmaras locais e se apresenta justamente o projeto, né? Esse projeto, em busca justamente de eventuais parceiros, eventuais parcerias dentre os habitantes, né? Dentre os moradores locais. E aí sim, a partir, na verdade, até onde eu acompanhei, a ação das câmaras dos conselhos locais serve muito mais como intermediário, né, para fazer essa mediação entre a organização e possíveis interessados, né, de se tornarem parceiros, do que propriamente firmar acordos, acordos de financiamento ou qualquer coisa que o valha de uma maneira mais efetiva, né? Enfim, parte mais desse intermédio, né, com a população local. No seguimento da pergunta que a Helena fez, eu também tenho aqui uma questão que tem a ver com a possibilidade, se há diferença entre uma gestão privada e uma gestão pública dessa área protegida. A reserva da Faia Brava é classificada pelo ICNF como uma área protegida privada. Achas que poderá haver uma diferença entre uma gestão pública, um parque nacional, um parque natural, por exemplo, e uma reserva privada, onde este tipo de atividades rewilding se calhar poderão ter uma maior liberdade para serem aplicadas? Ou achas que não? Olha, eu acho que isso depende, enfim. Eu acho que isso talvez facilite mais nos acordos de financiamento externos, né, que são possíveis de serem elencados, né? Fico pensando muito no modelo, porque são modelos bem diferentes de administração das reservas das áreas protegidas, sim. Das áreas protegidas em Portugal e, por exemplo, no Brasil. No Brasil, mesmo sendo áreas protegidas de reserva do patrimônio natural, privados, no caso, como essa que eu trabalhei durante o doutorado, elas são extremamente restritivas, né? O que se pode fazer é muito pouco, no final, em termos de intervenções, né, nesses processos, digamos assim, nesses processos naturais, né? Aqui, digamos assim, tem uma tendência muito mais liberal, pelo que eu estou podendo aprender durante esses anos aqui. Então, em termos de uma comparação no campo de possibilidades de ações conservacionistas, né, de ações ambientalistas no Brasil e aqui em Portugal, a margem de manobra aqui é um pouco maior. E, sem dúvida, uma margem de manobra maior, sendo ela uma reserva privada. É importante dizer que também uma das diferenças é que a reserva da Faia Brava, ela tem um mecanismo de gestão, embora seja privado, gerida por uma associação, né? Enfim, são várias pessoas que estão... no caso do Brasil, a reserva pertence a um proprietário, no caso, um proprietário, quando muito, uma família, né? Então, isso tem diferenças, inclusive, na forma como você vai gerir, né, uma área e outra. Mais ou menos isso. Outra pergunta aqui feita pela Mariana Machado. Ela diz que ela e o Vítor estão a assistir e gostariam de saber qual é o processo de aquisição e transporte desses animais, ou seja, desses bovinos, desses equídeos, e de onde é que eles vêm, ou seja, como é que é feito, de onde é que eles vêm, como é que eles são transportados, como é que eles são adquiridos. Bom, evidentemente você tem criadores cadastrados e que têm justamente um controle junto com o controle veterinário. Você não pode reintroduzir os animais que não tenham nenhum tipo de controle, nenhum tipo de monitoramento. Então, são criadores autorizados, né, pelo Instituto
do ICNF, né? Conservação da natureza e floresta. E também, e é isso, assim, a reintrodução, talvez eu tenha falado de uma maneira muito leviana ou muito rápida, né? Mas não é simplesmente os caras resolvem reintroduzir determinada espécie ou determinado animal e põem lá dentro e vê o que acontece. Não, você tem todo um levantamento ancorado em estudos de viabilidade, de potencial, de potencial em reintrodução, que é pautado em estudos tecnocientíficos. Um dos parceiros da Rewild em Portugal é a Universidade de Aveiro, né? Também que tem uma grande expertise em reintrodução de algumas espécies, que estão constantemente monitorando e aconselhando o que é possível e o que não é possível fazer, né? E esse o que é possível e o que não é possível fazer, uma das coisas interessantes também, é que essa avaliação não é simplesmente uma avaliação, digamos assim, técnica, ou em termos ou talvez técnica no sentido de viabilidade populacional, não é só isso, mas isso tem uma avaliação também na escolha desses animais, se justamente não haverá nenhum impacto negativo, aí voltando à pergunta anterior, com determinada população local, né? Enfim, não adianta nada você introduzir determinadas espécies, você já sabe que há uma indisponibilidade, um problema que pode aumentar, inclusive, né? Quando a gente fala de herbívoros também, podem ser, a gente acha que os herbívoros não são, em tese, não são muito problemáticos, porque não causam estrago ao rebanho, mas causam estrago à plantação também, né? Enfim. Então, isso tudo é muito estudado, muito monitorado. Não é um processo simples, não. Tanto é que é um processo muito lento mesmo. As reintroduções são muito esporádicas, tem muito mais trabalho de preparo e de mobilização do campo e da estratégia ao longo do ano do que propriamente esses momentos, o que a gente vai chamar de momentos célebres, né, de reintrodução de animais. Eu teria só talvez uma última pergunta, porque já são 6h30, mais ou menos. Eu queria perguntar se a Rewild Europe tem avaliado situações similares de reintrodução, porque eu sou italiana e em Itália já temos visto situações muito críticas de reintrodução, por exemplo, de ursos, e depois temos o lobo, que não foi reintroduzido, mas foi ele que se reintroduziu em grande parte da Itália, porque conseguiu se reproduzir nas zonas que foram abandonadas, sobretudo as zonas de montanhas. E os conflitos nos últimos anos, nas últimas décadas, são muitos fortes entre, claramente, agricultores, caçadores, que, como estava justamente a dizer, vêm esses grandes predadores como competitors. E a situação não parece, mesmo nos dias passados, umas pessoas foram agredidas no bosque. Pronto, é uma situação que está evoluindo muito. E eu perguntava se eles já analisaram essas outras situações, agora não nos Estados Unidos, no Yellowstone, que são extensões incríveis, mas em Europa, onde temos um espaço um bocadinho mais reduzido. Eu não tenho conhecimento nesse momento de nenhum monitoramento dentro da Rewild de conflitos conflitos interespecíficos, né? Nesse caso, não. O que eu sei é que nas diferentes áreas, alguns animais já foram reintroduzidos. Os bisões na Polônia foram reintroduzidos recentemente, cavalos, acho que, se não me engano, na Romênia ou na Croácia. Tem o Parque Natural de Abruzzo, na Itália, também, que é uma área... Também há sempre um pouco de conflitos, não é? Também nos grandes parques. É um pouco assim. Obrigado. Agradeço. Não sei se alguém quer fazer mais um último comentário, alguma sugestão. Parece que não. Bom.
Guilherme, muito obrigado. Uma salva de palmas para ti. Apesar de não podermos estar presencialmente, foi um gosto poder contar contigo e foi pela tua gentileza, pela tua amabilidade. E espero que talvez no próximo ano, ou melhor, no ano letivo, a gente se possa encontrar presencialmente, onde possas continuar a partilhar connosco estas tuas trajetórias, estas tuas perspectivas sobre estes temas que são sempre muito úteis e interessantes de serem debatidos. Por isso só tenho a agradecer mais uma vez a tua presença. Agradeço também a presença de todos. Haverá outros seminários, outras palestras. Estejam atentos. E agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e também ao CAP, obviamente, por desde a primeira hora ter aceito esta nossa sugestão de seminários ambientais. A todos, muito obrigado. Continuação de boa tarde. Fiquem bem, fiquem em segurança. Cuidem-se. Boa tarde a todos e lembre-se que esta palestra vai ficar gravada no CAP, no Facebook do CAP Isto. Boa tarde. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço grande. Até a próxima. Boa sorte. Obrigado.